Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente começa o nosso Periscope da segunda-feira da semana. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Para mim é um prazer a gente estar conversando aqui. Eu terminava de gravar a aula agora. Tem gente que está terminando de assistir a aula. Pois é. A Lohane Noleto é uma delas, que está terminando de assistir aula de Direito Penal. Mas fim de expediente por hoje. E aqui estamos nós para um bate-papo, né? Boa noite para Recife. Boa noite para você que vai prestar Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? A gente abriu curso. Inclusive, se você não recebeu o e-mail com a resposta, não se preocupe. É porque houve, segundo o Gmail, uma atividade incomum de e-mails. Muito e-mail que a gente recebeu do TJ de Minas Gerais, que inclusive teve que paralisar a conta durante um momento, o Gmail, para verificar se estava tudo certo. E é por isso que eventualmente ainda não teve seu e-mail respondido. Mas até quarta-feira, no máximo, tá tudo normal. Sejam todos bem-vindos. E você deve perguntar por que será que está escrito que os otimistas desistem mais rápido. Na verdade, essa máxima é fruto de uma conversa que Jim Collins teve com Stockdale. Stockdale é um herói da guerra nos Estados Unidos. Um herói de guerra, na verdade, ele vai para o Vietnã. No Vietnã ele é feito prisioneiro por 8 anos. Eu li o livro de Jim Collins, ele contava essa história. E quando ele vai conversar com Stockdale sobre por que ele suportou tanto tempo assim na guerra, ou tanto tempo de tortura, tanto tempo de sofrimento, assim, 8 anos, e outras pessoas não suportaram. Ele disse assim: os primeiros a desistir foram os otimistas. E aí Jim Collins olha e não entende, né? Como assim os primeiros a desistir foram os otimistas? Que história é essa? Porque a gente sempre aprende que o otimista é o que vai para frente, gente pessimista não vai para frente. E ele diz: não, deixa eu explicar para você. Quando eu fui feito prisioneiro, comigo havia outras pessoas muito otimistas. Elas diziam assim: não, a gente está na Páscoa, até o Natal nós estaremos livres, teremos sido libertos. Só que chegava o Natal e eles não eram livres. Aí eles diziam: não, então pelo menos até a Páscoa nós seremos. E chegava a Páscoa e eles também não eram libertos. Para você ter uma ideia, Stockdale foi durante 8 anos prisioneiro. Ele disse: os otimistas pensavam, daqui a 2 meses eu estarei livre, daqui a 5 meses eu estarei livre, daqui a 6 meses eu estarei livre, daqui a 1 ano no máximo eu estarei livre. E quando o tempo passava e as coisas simplesmente não aconteciam na vida deles, eles não suportavam mais aquilo. Em algum momento eles se rendiam, eles preferiam a morte, eles preferiam a entrega, eles preferiam desistir, porque a esperança deles estava depositada num fator temporal. Eles olhavam e diziam assim: daqui a 6 meses tem que dar certo. E se não der certo, o que acontece? Acontece que toda a minha previsão foi por água abaixo. E, na verdade, a máxima dele é a seguinte: eu não estava otimista quanto ao tempo. Eu estava otimista quanto ao resultado. Essa é a minha diferença entre eles. E ele vai dizer: eu disse que os otimistas foram os primeiros a morrer, porque eu me refiro àqueles que tinham otimismo em relação ao tempo. Gente que diz assim: daqui a 3 meses minha vida terá sido resolvida.
daqui a um ano, daqui a 6 meses. E o otimismo que o Stockdale tinha era um otimismo no resultado, que dizia: em algum dia, em algum momento, eu vou ser liberto. Eu ainda vou voltar a ver minha família. Eu ainda vou voltar a ver minha mulher. Ele escreve um livro com a mulher dele, que relata os 8 anos de espera dela e dele. Ele escreve uma carta, ela responde a carta. E durante 8 anos eles conversam assim. Cada mês um manda a carta, o outro manda a carta, enfim. E depois isso se torna um livro que Jim Collins vai dizer que é extremamente triste, porque ele vai narrando as torturas que ele vive lá. E mesmo você sabendo o fim da história, que o cara volta para casa, que tá tudo bem, você fica super angustiado com o que ele passa. Eu gostaria de trazer isso para a nossa realidade. Às vezes a gente está com muita esperança no tempo. A gente é otimista em relação ao tempo. A gente sempre diz assim, né? Eu tenho certeza que daqui a 6 meses minha vida está resolvida. Tenho certeza que daqui a um ano estará tudo certo. Esse otimismo em relação ao tempo tem que ser uma meta. Olha, eu quero que daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos. Mas o seu otimismo principal não deve estar no tempo, mas no resultado. Alguém diz assim: eu vou ser juiz. O otimismo tem que estar aí. Alguém diz assim: eu vou ser juiz daqui a 2 anos. Perfeito, perfeito. Pode dizer isso, mas tem que ter força o suficiente para pensar que se não for daqui a 2 anos, vai ser daqui a 3. Se não for daqui a um ano, vai ser daqui a 2. O resultado final é o mais importante. Ele vai dizer: eu tinha uma fé inabalável, combinada com uma noção da realidade nua e crua. Eu gostaria de deixar isso para você nesse início de semana. Coloque o seu otimismo no resultado. O tempo vai passar de qualquer maneira. Muito obrigado, uma excelente semana com a graça de Deus e Cristo. Aí a gente vai se encontrando. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.